em que ele chegou a liderar o campeonato, com um trabalho muito bacana do Ramon. Também teve a questão da pandemia, né, do coronavírus, alguns jogadores pegaram, o próprio técnico. Depois dali desandou e já são 7 jogos em que o Vasco não vence. Não vence e despenca na tabela. Mas pegou um Inter muito bem treinado. Eu acho que o trabalho do Kudê é elogiável, mas ele já pega do trabalho do Odair Helma. Ele joga com 3 volantes, mas 2 desses volantes chegam lá na área pra caramba, que é o Patrick e o Edenilson. O Edenilson até fazendo gol hoje. Esse é o estilo de jogo do futebol moderno, aquele volante que marca e que sabe jogar. A verdade é que o Kudê joga junto ali, à beira do gramado, agora sem torcida, a gente consegue escutar, ele não para em momento nenhum. E o Internacional é muito forte agora. Teremos aí uma das finais do campeonato, porque o campeonato de ponto corrido não tem final, né? Todo mundo sabe disso. Mas quando 2 times lideram o campeonato e se enfrentam, e acho que no outro final de semana tem Atlético e Flamengo. Então o campeonato começa a pegar fogo e começa a despontar aí com 3 times fortíssimos que vão disputar o título. Não sei se o Santos, se o São Paulo, Palmeiras, Fluminense, né, que são os times mais próximos ali dos líderes, terão força para acompanhar Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. A 18ª rodada, a próxima, Internacional e Flamengo. E depois, na 19ª, o Flamengo tem o São Paulo pela frente. O jogo contra o Atlético é que tem essas mudanças aí, jogo para preencher a rodada. Está marcado um Flamengo e Atlético para antes desse jogo aqui, gente? Antes do confronto contra o São Paulo? Deixa eu ver se não é na 20ª rodada, Edmundo. É isso aí. É no dia 7 de novembro. Eu só falei, Nivaldo. É o início do turno. Eu não sei se tem jogo no meio de semana. Falei provavelmente no outro final de semana, que eu sei que tem. Inter, São Paulo e depois Atlético. Isso, exatamente essa ordem. Ordem. O Atlético e Flamengo tem razão. O Atlético e Flamengo vai ser no dia 7 de novembro no Mineirão. É só jogo bom pela frente. Isso. Um sábado, né? Ô Mauro, Internacional está na ponta, hein? 34 pontos, 17 jogos. O Flamengo 34, 17 jogos também. Diferença aqui no saldo de gols, tem 15 o Internacional, tem 11 o Flamengo. E o Galo atrás 31, mais 2 jogos a menos, com relação a Internacional e Flamengo. E o Colorado em casa, 2-0 no Vasco da Gama. Pois e o Kudê ainda tinha problemas ali para montar a defesa, né? Era necessariamente a defesa titular, mas no primeiro tempo já matou o jogo. O Vasco tentou dar uma reagida no segundo tempo, mas aí entra, que o Edmundo está falando do fator psicológico, entra um pouco da diferença de qualidade técnica. O Cano chegou a ter lá 1 ou 2 chances novamente, mas não vinha tendo, quer dizer... Isso fazendo a comparação que a gente está fazendo aí, essa analogia com o Corinthians, né? Que também a bola não chega no Bozelli, não chega no Jô. Aí o Cano estava fazendo o gol e só precisava de um toque, era um gol atrás do outro. E aí começam a assumir os gols e a gente tem que saber por quê, né? Porque ele caiu de qualidade ou o time passou a não alimentá-lo, mesmo que seja assim só para aquele toque final. Esse encontro e vão se encontrar na próxima rodada, né? 2 times precisando demais de vencer, 2 times abalados aí pela tabela, né? Estão muito próximos da zona de rebaixamento, os 2 vindo de derrotas. Corinthians não numa série, mas o Vasco sim. Então aumenta toda a tensão para esse encontro aí entre Vasco e Corinthians. E o Internacional, o Galhardo está sobrando, né? É impressionante, eu acho que está com 14 gols em 16 jogos, né? A média sensacional, e a partir desse primeiro gol aí que ele que deu a assistência, ele hoje é líder também em assistências do Campeonato Brasileiro, uma belíssima fase. Eu vi uma entrevista dele um dia desses dizendo que espera manter essa fase aí até para sonhar com lugar na seleção brasileira. Não sei
se é o caso, se o jeito dele jogar é como o Tite está precisando de um centroavante e tal, mas ele tem todo o direito de sonhar até com seleção, porque realmente, né, uma fase esplendorosa, 14 gols em 16 jogos, líder em assistência, e o Inter cada vez mais forte. Eu acho que vai brigar até o final, essa briga Inter e Flamengo, Inter e Atlético, etc. Esses três, principalmente esses três, né? Eu apostava mais no Palmeiras, né? Mas por sinal está perdendo mais uma hoje, então assim, eu acho que o Palmeiras está deixando os líderes lá ficarem já numa pontuação bastante preocupante para quem pensa em disputar o título. Eu gosto do Santos, porque eu gosto muito do trabalho do Cuca, com o Santos que ele tem, mas não sei se o Santos tem elenco para fazer o que fez o Sampaoli o ano passado e chegar lá na tabela de cima e brigar mesmo lá na ponta, né? Ele não brigou o ano passado o Sampaoli porque era um Flamengo totalmente fora da curva. Eu não vejo hoje, mesmo com a grandeza, com toda a melhora que o Flamengo vai ter, que o Inter ainda vai ter, o próprio Atlético, né, que a cada momento contrata um jogador novo, quer dizer, parece que o time ainda não está pronto, eu não vejo nenhum deles se distanciando muito, não. A não ser que vença, um vença o outro, tal. Se o Flamengo ganha do Inter, ou o contrário, e depois ganha do outro concorrente, abre 6 pontos, tudo bem, mas acho difícil, acho que eles vai ter um certo perde-ganha ali, e até o final do campeonato a gente vai ter os três com pouca diferença de pontos. Mas cada vez mais só os três a ler o cenário de hoje, né? Porque eu começo a tirar o Palmeiras aí dessa relação, principalmente se concretizar a derrota de hoje. Aí acho que a distância para virar o turno daqui a pouco, aí vai ter que arrumar um novo técnico, estão dizendo que é o Ramires, aí o cara tem que chegar, entender o time, etc. Demora mais um pouco, né? Do que se fosse o técnico brasileiro, mas torço até para que seja o Ramires, mas aí eu já não estou vendo o Palmeiras nessa briga. Quem sabe o Palmeiras se mantenha na briga pela Libertadores, que é outra competição importantíssima, e por sinal teremos jogos muito interessantes essa semana. Infelizmente o São Paulo é que já está fora. O Rodrigo Lippe com a gente aqui no Twitter, a turma do Twitter, a hashtag AUP Fox Sports fala: o Vasco não é emocional não, Edmundo, não é emocional, o time realmente é muito ruim, está reclamando aqui o Rodrigo. O Alex Moura diz: Prieto, eu gostaria de saber se de agora em diante o São Paulo vai continuar tendo o direito de influenciar o árbitro e o VAR em todas as partidas dele até o fim do campeonato. O que fizeram com o Grêmio foi um escândalo. Prepara aí o Carlos Eugênio Simon para explicar para a gente o que aconteceu. E a reclamação do vice do Grêmio, Paulo Luz, falando da arbitragem, tem razão ou não?